Olá pessoal, tudo bem? Esse mês é o mês de comemoração, né, do Dia das Mães. Então eu resolvi postar um vídeo para falar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos, né? Eu também sou mãe, para quem não sabe. Eu tenho um filho de 9 anos e hoje eu vou gravar um vídeo especial falando sobre comportamentos, que atitudes que nós tomamos com os nossos filhos que podem influenciar a vida deles. Então eu vou passar aqui alguns aspectos que às vezes a gente comete até no automático, não é por querer, né, que a gente faz de propósito, mas são atos que podem influenciar os nossos filhos. Eu queria deixar bem claro que eu acredito que os nossos filhos, eles nos ensinam muito mais do que a gente ensina para eles, né? Então, quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, a gente recebe uma missão muito grande, né? E se a gente começar a prestar atenção, entrar em sintonia com o nosso filho, a gente vai ver que eles nos ensinam mais do que a gente a eles, né? E essa troca, ela é mútua. E eu acredito muito que todos os filhos escolhem os seus pais, né? Eles escolhem em qual família eles querem vir. Então é muito interessante a relação de pais e filhos. As atitudes que a gente toma que podem influenciar os nossos filhos negativamente, eu vou listar aqui algumas que a gente comete com muita frequência. Não é por querer, é claro, né? Que a gente também não sabe, não existe um método para você educar o seu filho corretamente. A gente sempre faz o nosso melhor, nosso filho vai absorver aquilo que ele entender. Se toda vez que o seu filho errar e você for lá e apontar o erro, falar, olha, você errou de novo, menino. Você errou de novo, menina. E ficar punindo ele pelos erros, ele vai se tornar uma criança mentirosa. Porque ele sabe que toda vez que ele for contar um erro pra você, alguma coisa que ele fez, ao invés de você ensinar ele a não repetir aquele erro, você vai e briga com ele. Ele não vai mais confiar em você. Então ele não vai querer mais contar nada pra você. Então o seu filho errou. Tente mostrar para ele a lição, para ele aprender com aquele erro, para ele não cometer. Mas não o puna, não fica punindo ele, porque senão ele não vai te contar mais nada. Uma questão muito grave, humilhar a criança em público, né? Chamar a atenção da criança em público. Isso é, assim, horrível, né? Tanto para criança como para adulto. Se você tomar esse tipo de atitude com seu filho, de ficar humilhando ele em público, ele não vai saber se defender. Se toda vez que seu filho tiver que escolher alguma coisa, seja uma roupa, um esporte para ele praticar, e você ficar interferindo nas escolhas do seu filho, ele vai se tornar um adulto que não sabe tomar decisões. Por quê? Porque o pai e a mãe estão sempre lá interferindo, sempre falando o que ele tem que fazer, o que ele tem que escolher, então ele não vai ter essa iniciativa de escolher. Comparar o seu filho com outra criança. Isso é tão ruim. A comparação, ela nunca é boa, tá? Você nunca pode tentar achando que tá fazendo uma comparação para o melhor do seu filho. Na verdade, isso não ajuda. A comparação põe ele mais para baixo ainda. Se você ficar comparando ele muito com outras crianças, ele vai se tornar um adulto ciumento e invejoso, né? Sem característica própria. Descarregar a sua raiva no seu filho. Isso é tão ruim, mas a gente faz isso tão no automático, né? Porque é a primeira pessoa que tá ali na nossa frente. Então, quando você descarrega toda a sua raiva no seu filho, ele pode se tornar um adulto em que ele se sente culpado por tudo. Então, tudo que acontecer, ele vai achar que é culpa dele. Por quê? Porque quando ele era pequeno, a mãe descontava nele toda a raiva do dia a dia. E ele se sentia culpado. Então, ele cresce com essa culpa. Ele se sente muito culpado por tudo que acontece ao seu redor. Prometer uma coisa para o seu filho e não cumprir. Ele vai crescer um adulto que não vai acreditar na palavra. Ele vai achar que as palavras não têm valor nenhum. Porque ele vai pensar, poxa, minha mãe sempre me prometia as coisas e não trazia, então a palavra não tem valor. Então ele cresce uma criança que acha que as palavras não têm valor. Pedir para a criança engolir o choro ou engolir a raiva é a pior coisa que tem. Porque a criança, ela entende a palavra do jeito que a gente fala para ela. Então, na hora que ela engole aquele sentimento,
ela entende que ela não pode externalizar ele. Isso causa diversos distúrbios emocionais, como o recalque, né? E ele cresce um adulto que não consegue expor as suas emoções, ele tem dificuldade de expor as suas emoções. Então é muito importante trabalhar as emoções com a criança e trabalhar isso junto com ela, né? Não deixar ela reprimir isso dentro dela. Ela precisa ter plena confiança, né? Porque se ela não confiar no pai e na mãe, ela vai confiar em quem? Então a gente hoje precisa ter um diálogo muito aberto com os nossos filhos, um diálogo direto, né? E sem tabu, né? Conversar sobre sexo, conversar sobre drogas. É importante que as crianças aprendam isso da nossa boca e não da boca dos outros ou não na rua. Porque na rua vão ensinar de um jeito muito diferente. Então é importante a gente trabalhar esses aspectos emocionais, aspectos da nossa sociedade mesmo, as regras da sociedade que devem ser seguidas. Porque a gente vive numa sociedade que tem regras, mas se cada um quiser viver a vida do seu jeito, fica muito complicado. As regras da nossa sociedade existem para que a gente consiga conviver em harmonia, né? Porque se cada um fizer o que quiser, aí fica difícil, né? Imagina um trânsito onde não há leis, onde eu posso passar, o outro também, aí os carros vão bater, enfim. Então as regras existem para serem respeitadas, né? Então é isso que eu queria falar, gente. Hoje as relações elas estão muito superficiais, né? Muitos pais não têm tempo de cuidar dos seus filhos e acabam terceirizando a educação deles com escolas, babás. E é importante lembrar que o filho ele sempre vai captar aquilo que ele está vendo no ambiente dele. Se você quiser que ele se torne um adulto responsável, equilibrado emocionalmente, você precisa dar esse suporte. Então é importante a gente se policiar, a gente rever os nossos comportamentos para que os nossos filhos não copiem. E aí chega lá na frente, a gente fica, poxa, por que ele faz isso? Né? Tem aquele ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Isso para a criança não funciona, porque a criança, ela funciona com exemplo, não só com palavras, né? Se você quer que ele faça alguma coisa, você tem que exemplificar para ele, não só falar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube, porque toda semana tem vídeo novo lá para quem é inscrito. O nome do canal é Daniela Souza Terapeuta. Muito obrigada, gente, pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.